Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre a caridade na visão espiritualista. Tudo o que vocês pensam a respeito pode não ser ou pode ser. Será? Vamos ao texto. É comum as pessoas fazerem algum tipo de doação em dinheiro, alimentos, dar moedas, enfim, ajudar os outros como puderem. Nos últimos anos, a consciência do ser humano tem se demonstrado muito mais afeita a realizar este tipo de ajuda ao próximo. Então, é comum você encontrar as pessoas se unindo para fazerem alguma campanha de arrecadação de alimentos, roupas, para vestir e dar de comer a outras pessoas menos favorecidas. O hábito de dar esmolas sempre existiu. Durante os cultos nas igrejas e templos, nos terreiros de Umbanda, nas casas espíritas, as contribuições sempre foram solicitadas em dinheiro ou materiais e mantimentos. Em alguns lugares, sempre foi livre, em outros, é uma obrigação. A questão aqui é que a ideia de que ajudando o próximo com estas esmolas e outras coisas, como roupas e alimentos, você praticaria a caridade. Bem, este tipo de ajuda não tem a ver com caridade. Mas sim, meus irmãos, é para a espiritualidade uma obrigação que há muito foi esquecida. Já que a Igreja Católica, após o Papa Constantino e a sua reforma, mudou todas as regras a respeito daquilo que é obrigação do homem e o que é caridade. De fato, muito foi perdido durante os anos negros, desde a Reforma Católica, pois a Inquisição, bem como o mal que assolou o planeta nesta época, manifestado através do próprio ser humano e do seu fanatismo egoísta e ganancioso, foi o responsável pela mortandade de incontáveis seres e, junto com isso, do esquecimento a respeito das coisas da luz de nosso planeta e sobre a maneira correta de vivermos em harmonia e prosperidade. Por isso, o homem ainda vive se debatendo, envolvido com os seus quereres descabidos, sem valorizar aquilo que realmente é necessário que se dê o devido valor. Quando estendemos a mão para alguém que precisa, dentro do conhecimento espiritualista, neste planeta, estamos ajudando alguém que fez parte do nosso passado e que muito provavelmente foi nosso algoz ou foi nossa vítima. E agora se encontra em situação desfavorável e precisa que o ajudemos da forma que for possível. Em sua maioria, são os pedintes que nos abordam em nosso dia a dia. Aí, cabe a nós fazermos uma escolha. Ajudamos ou ignoramos. Bem, caso ajudemos, estaremos fazendo a nossa obrigação, já que esta é ela. Quer dizer, temos a oportunidade de curar um passado de dor
e transformá-lo em alegria para quem precisa, mas principalmente para nós. Já, gente, que nós estamos aqui num planeta de expiação, para resgatar nossos problemas, nossas energias mal cumpridas ou não cumpridas, coisas que deixamos de fazer de forma correta. Tá, mas isso não é caridade? Não, meus irmãos. Isso é, como eu falei, é obrigação. É a obrigação de todos nós ajudarmos os mais necessitados, já que estaremos mudando o nosso futuro, como eu disse, resolvendo as pendências energéticas do nosso passado. Sempre que eu saio de viagem, deixo um pouco de dinheiro à mão para dar em algum lugar onde tem alguém pedindo. Geralmente em semáforos sempre tem alguém pedindo, vendendo algo ou querendo prestar algum tipo de serviço. Eu abro a janela e negocio a mercadoria, ou dou a contribuição para quem está ali, apenas pedindo. E eu sei que estou apenas cumprindo minha obrigação. Toda ajuda é correta e necessária, exceto se você dá pensando que vai te fazer falta. Bem, aí você vai criar um problema. Eu acredito, então, que seja melhor que não dê, pois, neste caso, antes de ajudar, você atrapalhará muito mais a pessoa que recebe, já que o alívio dela será momentâneo, porém, ela permanecerá com a energia que você emanou, pesando ainda mais na estrutura energética desta pessoa, que já é pesada pela situação de vulnerabilidade social em que se encontra. E claro, você vai receber uma parte da carga energética dela. Isso vai intensificar a energia de baixa vibração e intensificar a ligação entre vocês nesta mesma energia. Quando você dá com o coração, faz o correto e recebe gratidão por aliviar a dor e o sofrimento. E também sente gratidão em seu coração, o que vai transmutando e eliminando as dores do passado que existem entre estes elos energéticos. Mas, meus irmãos, como eu disse, isso não é caridade, e sim nossa obrigação. E estamos aqui para cumprir, já que estes, como eu disse, são as pessoas que precisamos ajudar de alguma forma e que foram nossos algozes ou vítimas em outros tempos. Mas então, o que de fato é caridade? A caridade, para ser aceita pela espiritualidade como tal, é a ajuda que você despende a outro de bom coração e que dependa do seu esforço físico para que aconteça, ou do seu automóvel, por exemplo. Quero dizer que aquela cesta básica de alimentos que você comprou no mercado, para que seja vista como caridade, será necessário que você a entregue pessoalmente para alguém que esteja necessitando. Isto é o que gera a troca energética entre as pessoas no sentido da gratidão mútua. Isso, de fato, é caridade. Se você comprar a cesta e pedir para que outra pessoa a entregue, não é válido como caridade para a espiritualidade. Um outro meio de fazer caridade é ajudando alguém com suas tarefas,
que exigem esforço físico ou com materiais necessários para a sua realização. Por exemplo, você precisa do seu automóvel ou ferramentas para executar um serviço braçal, que não seria seu, mas que você resolveu dá-lo a um amigo, ou ao seu cônjuge, ou a seus pais. E o mais importante aqui, você resolveu fazer com gosto. Quer dizer, de coração. Este tipo de ajuda é considerada um ato de caridade. E você vai, através disso, transformando as energias existentes dentro deste relacionamento, seja ele da natureza que for. É importante compreendermos o sentido das palavras. Cada palavra tem um sentido e algumas significam uma ação específica do ser humano. Muitas coisas que imaginamos ser, apenas porque os outros nos falam, passam longe de ter seu verdadeiro significado revelado. Enquanto você não vai atrás e busca compreender o lugar de cada coisa, você não sabe exatamente o que está fazendo e, principalmente, por que motivo está fazendo. E pode ter certeza, os motivos, quer dizer, aquilo que nos move para que realizemos determinadas coisas, são muito importantes, bem como os meios utilizados para realizarmos tais tarefas, pois a resultante será o acerto ou erro de nossos feitos perante nossa espiritualidade maior. Quer dizer, nossos pais espirituais que medem nossos atos para que possam nos dar mais ou nos tirar mais. Vai depender do que somamos na energia e do que viemos para fazer. Se o que somamos na energia fechar na conta do que devemos, então estamos no caminho certo. Portanto, não confunda o que é sua obrigação com aquilo que é caridade, pois o que é sua obrigação é que vai te ajudar a compreender as energias, para que você possa somar a caridade à sua vida quando você a fizer. E, gente, aproveite, porque é uma maneira muito boa de nós aumentarmos a luz à nossa volta e estarmos mais protegidos quanto a todas as energias de baixa vibração. A gratidão cria uma capa impenetrável para qualquer tipo de energia de baixa vibração ao teu redor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu aguardo vocês no próximo. Vem comigo, vem bater um papo.